Vamos aprender agora como trabalhar com escada por componente. Você não precisa clicar nessa setinha aqui embaixo para poder pegar uma das opções. Nesse caso, você só abre quando você precisa pegar a escada por croquis. Então você vai dar um clique nesse botão aqui em cima mesmo, não precisa abrir. Aqui dentro nós temos a barra de opções, lembra? Que você aprendeu lá no início, a barra de opções. Então temos a opção de criar a escada pela direita, pela esquerda, pelo centro, pela esquerda ou pela direita do suporte da escada. Deslocamento, a gente pode colocar um deslocamento aqui dentro. A largura real do lance. Então a gente pode colocar aqui 1 metro, pode colocar 0,8, não tem problema. Aqui você define a largura da sua escada, certo? Segmento de conexão automático, isso significa que quando você cria um pedaço da escada, que você vai criar o outro pedaço, tá? E você vai criar um outro pedacinho, viu que eu criei vários pedaços diferentes, ele fez automaticamente essas conexões aqui dentro, tá bom? Então ele criou para mim automaticamente os lances. É isso que ele está falando aqui, criar os lances automaticamente, certo? Quando eu coloco em 3D, olha o que eu visualizo ali. Veja que ao selecionar eu tenho 90 que foi estabelecido, mas a qualquer momento eu posso alterar a largura apenas de um dos lances. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1,60 m para esse, certo? E aqui em cima eu vou colocar 1,20 m para esse outro lance. É uma maluquice que eu estou mostrando apenas para você perceber que dá para você trabalhar aqui diferentes formas. Se eu finalizar, observe que eu tenho ali uma escada muito repartida, né? Com algumas coisas que precisam ser observadas, como por exemplo, esse último degrau continua, ele termina no mesmo nível do patamar. Se você não deseja isso, você pode editar a escada, selecionar o lance e marcar aqui dentro para finalizar com espelho. O que pode acontecer quando você selecionar essa opção de terminar com espelho é ficar deslocado, essa parte do patamar fica solto desse lance. Então você vai dentro da edição do tipo sem selecionar nada, você está na edição da escada, vem aqui onde tem escada pré-moldada, você edita ela e aqui dentro de conexão de extremidade você vai marcar corte reto, porque se ele tiver em entalhe, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar separado assim mesmo, como você está vendo. Tá? Então, para que resolva essa questão de estar separado, não seleciona nada, tá? Vem aqui, editar o tipo e onde tem entalhe você vai colocar corte reto. Eu falei com você não selecionar nada aqui, né? Mas vamos dizer que você concluiu a sua escada, ela estando aberta, que você finalizou. Nesse caso, você teria que selecionar a escada. Nesse caso, você não vai deixar de selecionar a escada, não aparece aqui. Então, seleciona a escada, edita o tipo, não precisa editar a escada para fazer isso, é isso que eu quero dizer. Vem em método de conexão e marca corte reto e dá OK. Pronto, vai estar resolvido ali o seu problema com essa escada, certo? Então, grava isso daí. Como é que grava isso? Executando, não só assistindo a aula, você vai lá executar também. Seleciono então aqui, então vou colocar para a esquerda, puxo o tanto que eu preciso, depois eu coloco para a direita e continuo criando a minha escada, certo? A qualquer momento eu posso selecionar o lance e movimentar esse lance até que ele encoste aqui nessa viga, por exemplo. Se eu preciso que essa escada suba para o outro lado também, então eu posso selecionar esse lance, venho em espelhar, pego esse midpoint, puxo e ele cria o lance para o outro lado também. Vou finalizar. Observe que agora eu tenho ali a minha escada, né, que sobe nesse ponto, passa por esse patamar, sobe para um lado e sobe para o outro. Isso é fantástico, é ótimo trabalhar com escada por componente, porque você tem como trabalhar essas ideias. Então olha só, eu vou selecionar aqui, editar o tipo e vou jogar esse lance para o outro lado também. Para que ninguém tenha que dar a volta para subir aqui, eu posso pegar as pessoas que estão vindo desse sentido. Então eu vou jogar esse lance para o outro lado. A mesma coisa, eu seleciono o lance, venho em espelhar,
pego o midpoint, puxo perpendicular, então eu tenho aqui o meu lance do outro lado. Vamos finalizar e lá está a minha escada. Veja que bacana, né? A mesma coisa, se você precisa que esses lances aqui, ó, eles terminem com o espelho, seleciona os dois mesmo e vem aqui terminar com o espelho. Ele vai fazer aquele recortezinho interessante lá. Outra coisa importante que você deve considerar quando você fizer essa modificação, possivelmente ele aumente ali o número de degraus aqui, ó. Então você deve tomar esse cuidado ali, certo? Olha como está terminando aqui, ó. Tomar bastante cuidado como isso aqui termina, ó, certo? Você tem que desmarcar, começar com o espelho, tá? Terminar com o espelho. Olha só. Bom, então, quando você precisar fazer alguma alteração dentro do lance, pode ficar tranquilo, você pode selecionar o lance, pegar, rotacionar ele, se for necessário uma rotação de 45 graus, por exemplo. Você faz essa rotação e então você pode editar esse suporte aqui, esse patamar. Então converte ele em croquis e você pode editá-lo. Então vamos puxar para cá. E finalizar. Quando colocamos então em 3D, observe que agora nós temos ali um lance que tem 45 graus. Quando terminamos, tudo se ajusta perfeitamente. Trabalhar com escada por componente tem as suas vantagens. Nós podemos então em anotar, selecionar número de piso e marcar ali a numeração dos pisos. É automático, como você pode ver. A qualquer momento eu posso selecionar também, aumentar o número, né, a fonte aqui desse texto, né? Você pode selecionar todos, pressiona Ctrl e seleciona as outras também, coloca aqui com 2. Pode modificar para vertical, mas o ideal é que fique em horizontal mesmo, ok? Então tá ali, uma escada bem interessante. A qualquer momento eu posso transformar em croquis? Você pode selecionar o lance, converter esse lance em croquis, então você vai fazer a alteração como você quiser. Vamos para o térreo e observe que agora você pode criar um piso aqui diferente, você pode criar um desenho diferente para essa lateral aqui. Vamos colocar um exemplo aqui. Vou eliminar isso aqui, vou então estender para essa linha e finalizar. Olhando em 3D, está ali aquela maluquice. Eu posso finalizar aqui e você pode observar que nós temos ali a nossa escada por componente e a numeração dela seguindo aqui, ó, a maluquice, né, que a gente fez ali. Então, essas são as vantagens de trabalhar com escada por componente. Agora eu vou te apresentar dois problemas que surgem quando você vai criar escadas. E vou apresentar as soluções também. Você dá um clique então em escada por componente e não percebe que o campo segmento de conexão automático está desmarcado. Então você vai criar o seu primeiro lance, você vai criar o seu segundo lance e então você percebe que o patamar não foi criado automaticamente. Tá? Como que resolvemos isso? Você vem aqui em patamar, dá um clique no primeiro lance, no segundo, e o seu patamar é criado ali automaticamente. Tá bom. Colocamos em 3D, finalizamos, e observe que lá embaixo o suporte não passou. Você já tenta de tudo, não consegue. Bom, você pode até achar que foi porque o patamar não foi criado automaticamente. Não é esse o problema. Você pode até criar a sua escada, marcar esse campo aqui dentro e não vai criar esse suporte aqui embaixo. A questão é, você deve selecionar a sua escada, aqui em editar o tipo, você vai desmarcar o suporte mediano. Vai selecionar então suporte, aqui o suporte direito, pode ser o esquerdo também, e coloca banzo aberto, tá? Coloca o banzo aberto. E aqui você coloca uma distância, que seja a metade da largura da sua escada.
Então você vai dar OK e aparece aqui dentro, certinho ali embaixo, o suporte da escada, exatamente como você precisa, tá bom? Mas se você deseja colocar uma estrutura lateral, tá? Então você vem, seleciona a escada, edita o tipo, e aqui onde está aberto você coloca fechado. Aqui onde você tem o suporte esquerdo, você coloca também um banzo fechado. Dá OK, então aparece aqui o acabamento do banzo, certo? Então temos aqui as ideias. Ó. Esse banzo, você pode trabalhar com ele, tá? Selecionar o banzo, vou editar, vou selecionar só o banzo, e aqui eu tenho como trabalhar, ó, horizontal, ele vai fazer o acabamento horizontal. E aqui tem coincidir com o nível, então ele corta exatamente na altura do nível, tá? Então eu vou selecionar o outro suporte, colocar cortar, coincidir com o nível, tá? Eu posso colocar também horizontal, ele vai criar todo o lance aqui, ó, horizontal. Nesse caso aqui, ó, eu posso selecionar, como você está vendo aqui, o suporte, eu posso colocar ele perpendicular, ele vai ficar perpendicular com essa linha, esse corte aqui, então o suporte pode ser trabalhado nesse campo, certo? Então aqui são as formas como você pode trabalhar com seu suporte, tá? E finalizar ali. Se você quiser cortar, né, então você só precisa selecionar sempre aqui dentro, selecionar, colocar ele perpendicular. Um exemplo, tá ali perpendicular a essa linha e você coloca para coincidir suporte e conexão. Então ele vai criar uma conexão ali em cima, tá bom? Então, são as ideias que tem aqui dentro que você pode usar para o suporte, mas é um problema simples de resolver e você só precisa praticar. Um abraço e até os próximos vídeos.